YD 511, Rádio FM Cidade do Sol Limitada, 94,3 MHz, Natal, Rio Grande do Norte. Cidade Agora com Alex Viana. Boa noite, Natal. Boa noite, Rio Grande do Norte, 18 horas e 1 minuto na capital do nosso estado. Eu sou Alex Viana, essa é a Rádio Cidade 94 FM. Este é o Cidade Agora, o seu informativo, o seu noticiário das 18 horas. Vamos ficar juntos a partir de agora, ligados até as 19 horas, trazendo um resumo dos principais fatos que marcaram esta terça-feira em Natal, no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo. Uma excelente noite para os nossos ouvintes. Vou cumprimentar aqui nosso companheiro de bancada, Olivan Lima. Boa noite, Olivan. Muito boa noite, Alex Viana. Boa noite aos ouvintes da 94 FM Rádio Cidade, especial do Cidade Agora, que está começando. Isso aí, mandar um alô para Cloriza Linhares, para Inayá, Daniel Colau, nosso querido diretor Haroldo Azevedo, Daniele Surini, também para o Caio Fernandes, o Júlio César, a Juliane Faria, Luiz Eduardo Carneiro Costa, grande abraço para você, Luiz, Samuel Silvestre, Rosa Matias, Tiago Rebolo, Avelino Viana Neto, também para o deputado Ezequiel Ferreira de Souza e também para O'Hara Oliveira. Um abraço para todos vocês e também para Rafaela Rangel, turma toda, ouvinte assíduo aqui do Cidade Agora, muito obrigado pela audiência. Hoje é terça-feira, dia 21 de agosto de 2018. Cidade Agora que tem direção e apresentação de Alex Viana, produção do jornalista Tiago Rebolo. Nós, como de praxe, já anunciamos o número do seu contato, sua linha direta com o Cidade Agora. Anota aí, salva na tua agenda o 996-164494. Manda teu recado, tua sugestão, tua pergunta, teu elogio, tua crítica. 996-164494. Lembrando que você pode assistir ao vivo e em cores tudo que rola aqui no Estúdio 1, no Estúdio A, no estúdio principal da Rádio Cidade 94 FM, através das nossas redes sociais, Instagram e Facebook. 94 FM Rádio Cidade. E sem muitas delongas, vamos aos destaques da edição de hoje. Mandar um alô também para Jacione Figueiredo, Ronaldo Lamas, Rosemary Souza e também para Leandro Costa. Um abraço para todos vocês, a turma que está nos acompanhando já desde o princípio aqui pelo Instagram. Olha, Justiça Federal condena 2 investigados na Operação Via Ápia, incluindo o sobrinho do ex-deputado federal João Maia. Obras de recapeamento das avenidas Hermes da Fonseca e Salgado Filho serão retomadas nesta semana. Novo projeto de licitação dos transportes recebe parecer contrário na Comissão de Planejamento Urbano da Câmara Municipal de Natal. Ministério Público pede que Justiça Eleitoral negue registro de candidatura do deputado Tomba Farias. E você vai conferir também indústrias de refrigerantes, incluindo a Coca-Cola, ameaçam cortar 15 mil empregos no Brasil. Daqui a pouco os detalhes. Olha, aí também no estúdio, hoje aqui vamos entrevistar o presidente da Fundação José Augusto, Mauri Júnior, saber sobre a programação de atividades para o Dia do Folclore, sempre uma data muito festejada aqui no Rio Grande do Norte, que é celebrada amanhã, dia 22 de agosto. E vamos também entrevistar o diretor do Sindicato dos Bancários, Juvencio Emetério Filho. O tema será o indicativo de greve da categoria para a próxima sexta-feira. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Nós repetimos e enfatizamos. Anota o número do seu contato direto com o Cidade Agora, é o 996-164494. Manda aí tua grita. Você quer falar o quê para milhares de pessoas ouvirem aqui em Natal? 18 horas, agora e 5 minutos. Amanhã é quarta-feira, dia 22, e em Natal a previsão é de chuva e tempo nublado pela manhã,
com diminuição de nuvens a partir da tarde. A temperatura pode variar entre a mínima de 23 graus e a máxima de 30 graus. A Bolsa de Valores de São Paulo caiu mais de 1,5% nesta terça-feira, com o principal índice, o Ibovespa, operando na casa dos 75 mil pontos. O dólar comercial disparou mais de 2% e terminou o dia cotado a R$ 4,03, o maior valor em 2 anos. O dólar turismo, por sua vez, já é vendido a R$ 4,73 nos aeroportos. O euro se valorizou ainda mais, 2,5%, e fechou a cotação de hoje custando R$ 4,67. De acordo com os analistas de mercado, as fortes oscilações se devem ao desânimo dos investidores com a corrida presidencial brasileira. Novas pesquisas divulgadas ontem mostram as lideranças em todos os cenários de Lula ou de Jair Bolsonaro. Para muita gente séria do mercado, é uma condição de entortar o nariz, de entorcer o nariz de muita gente. As possibilidades, as alternativas de estes dois nomes estarem liderando as pesquisas. Um preso cumprindo pena. O outro, quem sabe quem é? Jair Bolsonaro, conhecido por as suas ideias fortes, que tem atraído a simpatia de parcela significativa da população, haja vista essa pontuação nas pesquisas, mas um ser ainda que na essência é pouco conhecido. Ele é blindado por sua assessoria, não concede entrevistas com facilidade e quando decide ou permitem com que ele abra a boca, sempre fala uma bobagem. Bom, 18 horas e 7 minutos, nós abrimos o programa de hoje trazendo a seguinte informação. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou contra o deferimento à aprovação do registro de candidatura do deputado estadual Tomba Farias, do PSDB, que aparece nas pesquisas eleitorais como o nome mais citado na disputa pelas vagas da Assembleia Legislativa, ele que é candidato à reeleição. Em parecer encaminhado à Justiça Eleitoral, a Procuradora da República, Cibele Benevides, justifica que o deputado tem condenação colegiada, ou seja, já em segundo grau, numa decisão tomada por uma Corte de Justiça, que é o critério que lhe impediria de disputar a eleição, semelhante ao que acontece, por exemplo, com o ex-presidente Lula. A Procuradora evocou a lei da ficha limpa para tratar do assunto. Em nota, no entanto, o deputado negou irregularidades, como é de praxe, para todos os políticos, e afirmou que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região já afastou o que ele chama de existência de conduta dolosa, ou seja, intencional, no referido processo. Ele deve estar se referindo a uma medida liminar conquistada por sua defensoria jurídica em grau de recurso àquela Corte Federal que fica em Recife, que cuida da região aqui que abrange o Rio Grande do Norte. É o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. O mérito deste recurso de sua defesa ainda será julgado pela Corte, ou seja, terá ainda a decisão definitiva, final. Por ora, está pendurado aí numa decisão liminar, que é uma decisão provisória, é uma decisão que é tomada de caráter emergencial por um juiz, né? E enquanto isso, a Corte vai se debruçar e votará ao final, que é quem definirá a situação final do deputado Tomba Farias. De todo modo, é uma notícia muito ruim para o parlamentar nesse momento em que ele tenta a reeleição e, obviamente, uma candidatura que vai para as urnas sob júdice, né? Sob subjúdice, como se diz tecnicamente, ainda podendo sofrer uma reviravolta, é efetivamente uma situação muito incômoda. Bom, 18 horas e 10 minutos.
A pesquisa Ibope, contratada pelo jornal O Estado de São Paulo e a TV Globo, divulgada ontem, mostra que o potencial de transferência de votos do ex-presidente Lula para Fernando Haddad, que é o candidato do PT, que na verdade está como vice, tem um teto relativamente baixo até o momento. 4 em cada 10 eleitores do ex-presidente da República, que está preso cumprindo pena em Curitiba, afirmam que não votarão no ex-prefeito de São Paulo de jeito nenhum. O levantamento mostrou Lula com 37% das intenções de voto, que é justamente e naturalmente um desempenho recorde do petista nas pesquisas do Instituto para o pleito deste ano. Nós comentávamos aqui ontem justamente essa estratégia do Partido dos Trabalhadores de levar a candidatura de Lula até aonde puder, e quando esta candidatura for efetivamente rejeitada pela Justiça Eleitoral, vai gerar ali um certo espanto na população, sobretudo nos eleitores do ex-presidente Lula. E claro que o PT vai trabalhar para culpar os poderosos, para culpar a Justiça e dessa forma fazer com que o pedido de Lula para que aqueles que iriam votar nele por conta dessa injustiça votem em Fernando Haddad será feito. E aí vamos saber se a população de eleitores do petista irá seguir. Por hora, segundo a pesquisa, muito poucas pessoas seguiriam o ex-presidente. Na verdade, 40%. 4 em cada 10 eleitores do ex-presidente afirma que não votarão no ex-prefeito de São Paulo. Na verdade, se 4 afirma que não votarão, 6 no caso, afirmam, portanto, que votarão. Então, na verdade, 60% de transferência de votos é o poder do ex-presidente Lula até o momento. Esse número pode aumentar caso essa estratégia petista funcione. Em mais um desdobramento da Operação Via Ápia, como ficou conhecida a denúncia de um esquema de corrupção em obras do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes no Rio Grande do Norte, o DENIT, a Justiça Federal condenou 2 pessoas, absolveu uma e aplicou o perdão judicial à outra. Foram condenados Gledson Maia, que é ex-diretor de engenharia do DENIT, aqui do Rio Grande do Norte, e o empresário Arlindo Cavalca Filho. Gledson é sobrinho do ex-deputado federal João Maia, apontado pelo próprio Gledson como beneficiário do esquema. Claro que João Maia era deputado federal, presidente do PR aqui no Rio Grande do Norte, um político influente no PR nacional e que, na condição de presidente do PR e deputado federal, foi quem indicou os cargos comissionados da estrutura de poder do governo federal no Rio Grande do Norte naquele período. Governo Lula, governo Dilma, na verdade, e João Maia foi deputado tanto no governo Lula quanto no primeiro governo Dilma. Ele deixou de tentar se candidatar à reeleição na época da reeleição de Dilma, em 2014, porque naquele momento João Maia, em vez de tentar a reeleição, foi ser vice na chapa de Henrique Eduardo Alves, que disputou o governo do estado, também desistindo da reeleição. Henrique, que tinha sido presidente da Câmara dos Deputados naquele período, também de Dilma, perdeu a eleição, ficou sem mandato. João Maia, assim como Henrique. Henrique foi para a cadeia, em função dos desdobramentos das investigações da Operação Lava Jato. João Maia está sob essas suspeitas de beneficiamento por conta de propina no DENIT. Então, o próprio sobrinho dele é quem está fazendo essas afirmações. É uma coisa muito chata. Imagine só o seu sobrinho que você confiou, indicando ele para um cargo, foi preso e, para se livrar dos rigores da lei e das condenações do cumprimento de pena, de reclusão, de cadeia, termina tendo que entregar o esquema do qual fazia parte, em que supostamente o tio que o indicou para o cargo também fazia parte. É uma situação realmente muito delicada, envolvendo família, política e roubalheira. 18h15. A
Prefeitura do Natal anunciou que até a próxima quinta-feira será retomada a obra de recapeamento asfáltico das avenidas Hermes da Fonseca e Salgado Filho, no sentido Zona Sul, centro da cidade. O trecho entre a Praça das Flores e o viaduto do Quarto Centenário, sentido centro-Zona Sul, já foi todo asfaltado. De acordo com a Prefeitura, a paralisação da obra ocorreu porque o Ministério do Turismo não havia feito o repasse dos recursos para pagar à empresa pela primeira parte dos serviços. A obra está orçada em quase 3 milhões de reais e deve ser concluída em 60 dias. Os serviços serão realizados à noite, o que, aliás, é uma excelente medida, funciona, evita os transtornos de um serviço durante o dia, que eu acho que, pela quantidade de carros, pelo fluxo existente nessa importante artéria da cidade, tornaria a situação caótica. Então, de fato, é uma inovação muito bem-vinda essa da Prefeitura, da gestão do prefeito Álvaro Dias, de fazer a obra à noite, né? Faz à noite, de dia libera. E assim, menos transtorno. Bom, a Advocacia Geral da União divulgou nesta terça-feira, divulgou uma nota nesta terça-feira defendendo a manutenção das fronteiras do Brasil com a Venezuela abertas. O órgão encaminhou manifestação na noite de segunda-feira ao Supremo Tribunal Federal no processo em que a governadora de Roraima, Sueli Campos, pede o bloqueio da fronteira como forma de conter o fluxo de imigração. Segundo a Advocacia Geral da União, além de ineficaz, a medida violaria tratados internacionais aos quais o Brasil é signatário. Olha, nós temos em Natal, nesse exato momento, 18 horas e 17 minutos. Daqui a pouco, aqui no estúdio da Rádio Cidade, estamos esperando o presidente da Fundação Zé Augusto. Olha que intimidade. Presidente da Fundação Zé Augusto. Não é Zé Augusto não, gente. É José Augusto. Tá escrito assim ali. O nome dele é Amaury Júnior. Amaury Júnior. E que não chegou ainda aqui na Rádio Cidade, mas deve estar a caminho. Nos informa aqui nossa querida, competente secretária Karen Paiva. Um abraço, Karen. Olha, 18 horas, nesse momento, 18 horas, 18 minutos, eu tenho um recado para você. Sabe aquele amigo que acelera mais do que o permitido para chegar em casa um pouco mais cedo? Pois é, saiba que futuramente ele poderá fazer parte das estatísticas que apontam o excesso de velocidade como uma das maiores causas de acidentes de trânsito fatais. Dirigir acima do limite de velocidade nas ruas da cidade ou nas estradas põe em risco não apenas você e a sua família, mas também as pessoas que não têm nada a ver com isso. Pense bem, sua atitude vale mais do que 1000 palavras. Mude o trânsito, mudando você. Uma campanha do Departamento de Trânsito, Governo do Rio Grande do Norte. Olha, a campanha começa aos poucos a esquentar um pouco mais aqui no Rio Grande do Norte. Eu tô lendo a manchete do portal de notícias Agora RN nesse exato momento e é uma coisa bem esquentadora. Vamos lá. Olha, destaque do portal Agora RN. Manchete: eleições 2018, palanque da sabotagem continua de pé, afirma Robinson Faria na Fierne, Federação das Indústrias. Durante um discurso feito hoje na Federação das Indústrias, o governador do Rio Grande do Norte, que é candidato à reeleição pelo PSD, também disse que pretende incorporar o Mais RN, que é o programa que vem sendo defendido pela cúpula da Federação das Indústrias como uma bússola, um norte, um planejamento econômico para o Rio Grande do Norte, que traria o Estado de volta aos rumos do desenvolvimento econômico. A Fierne tem realizado esses encontros com os candidatos ao governo do Estado, já conversou com a senadora Fátima Bezerra, está conversando com todos eles. E o governador saiu-se com ela. Palanque da sabotagem continua de pé, palanque da sabotagem, certo? Robinson discursou nesta terça. Ele disse o seguinte: assumir o Rio Grande do Norte falido. Os outros
8 estados do Nordeste não estavam na mesma situação do Rio Grande do Norte quando eu o assumi. E acrescentou: o palanque da sabotagem, que não sabota a mim, mas ao Rio Grande do Norte, continua de pé e impediu viabilizar programas, operações de crédito e liberação de recursos que dependiam de parcerias com o governo federal. Foi o que declarou o governador Robinson Faria, partindo para o ataque contra os seus adversários. A quem ele se refere de palanque da sabotagem? Com certeza ao palanque que é liderado pelo ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves, e que conta com o senador Garibaldi Alves Filho, candidato à reeleição ao Senado, o senador José Agripino Maia, candidato a deputado federal, e outras lideranças deste arco de partidos. É o que ele afirma. Robinson tem insistido nessa tese de que o seu governo foi boicotado pela própria classe política do Rio Grande do Norte, pelos senadores e deputados que lhe fizeram oposição, e que Robinson afirma que a oposição que esses políticos fizeram em Brasília não foi a ele, mas sim ao Rio Grande do Norte, na medida em que, segundo Robinson, né, essa sabotagem impediu viabilizar programas, operações de crédito e liberação de recursos de Brasília para o Rio Grande do Norte. Esse tem sido o tom dos discursos do governador Robinson Faria. Essa é a manchete do portal de notícias Agora RN. O portal destaca também: eleições de 2018. Carlos Alberto propõe universalização da educação integral e pactos regionais. A gente está falando também de um candidato ao governo do estado que defende ampliar o investimento em segurança, universalizar o ensino integral e promover pactos regionais entre municípios para o desenvolvimento econômico do estado. Carlos Alberto Medeiros é candidato do PSOL ao governo do estado. Ele também participou desse segundo dia do Fórum Caminhos do Rio Grande do Norte na manhã desta terça-feira na Casa da Indústria. O professor é o quarto postulante ao governo do estado a participar do fórum. São sabatinas, como eu havia dito aqui, que estão ocorrendo aí nesses dias de 20 a 22, ou seja, de ontem, hoje e amanhã, certo? Então temos aqui, além de Robinson, a participação do professor Carlos Alberto Medeiros, também candidato do PSOL. E temos aqui outra notícia: eleições de 2018. Dário Barbosa defende foco em infraestrutura com investimento em ferrovias. Ainda outro, né, a participar deste fórum promovido pela Fierne, professor Dário Barbosa, que é candidato a governador pelo PSTU. Ele disse que um dos pontos centrais, né, ele apontou, por exemplo, a necessidade do Estado retomar a capacidade de investimento para destinar recursos para ampliar e melhorar a infraestrutura do Estado. Segundo ele, um dos pontos centrais destes investimentos em infraestrutura deve ser a instalação de um sistema de linhas férreas que permitam o uso dos trens para transporte de cargas e passageiros. E ele indagou como resolver o problema econômico do Rio Grande do Norte. E ele mesmo respondeu: as funções do governo não podem ser transferidas. E houve um longo processo de desmonte do transporte ferroviário. Toda a riqueza hoje é transportada por caminhões movidos a diesel. No Rio Grande do Norte, houve uma desestruturação do pouco que se tinha do transporte ferroviário. Foi o que afirmou o Dário Barbosa em sua participação. Bom, olha, a Sandra Raíssa manda mensagem pra gente: por que o governador Robinson Faria não denunciou o boicote da bancada federal do Rio Grande do Norte ao seu governo antes da campanha começar? Boa pergunta, Sandra. Fica a pergunta aqui no ar para todos aqueles que possam pensar nela, e até mesmo como sugestão para o governador se pronunciar a respeito. Porque só agora o governador resolveu reclamar. Na verdade, eu já ouço esse tipo de reclamação a um certo ponto. Não sei se porque eu sou jornalista e a gente acompanha os bastidores e conversa com muita gente que ouve de alguém que ouviu de outra pessoa que era próximo a um assessor do governador. E as informações circulam assim, né? Eu nunca ouvi diretamente do governador isso, mas
já ouvi o zum de pessoas próximas a ele. Mas, enfim, é uma pergunta, Sandra, que cabe a ele responder. Boa pergunta, obrigado pela participação. Bom, esses são os destaques de política do Portal de Notícias Agora RN. São 18 horas e 25 minutos agora. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo comercial. Na sequência, voltamos com outros destaques para você e as nossas entrevistas. Que assim seja. Até já. Você está ouvindo Cidade Agora, com Alex Viana. Gostaria de convidar você para um evento inédito aqui em Natal. O Workshop das Famílias Empreendedoras. Evento ligado ao universo das empresas familiares. Teremos palestrantes experientes em aspectos de gestão e sucessão nas empresas familiares e cases locais que vão discorrer sobre suas experiências na sucessão. Dia 28 de agosto no Holiday Inn. Inscrições pelo www.familiasempreendedoras.com.br. Mais informações 99431-0808. Patrocínio Sebrae RN, Fierne, UniRN, apoio 94 FM, a sua Rádio Cidade. A Haroldo Azevedo Construções, em parceria com o Balcão de Negócios Sinduscom, preparou para você as melhores ofertas do mercado imobiliário. Visite o Balcão de Negócios Sinduscom e conheça o Edifício Firenze, empreendimento de alto padrão, pronto para morar. Com 2 opções de planta, 4 suítes e 3 vagas de garagem para você viver como sempre quis. Na Avenida Salgado Filho, na melhor localização de Lagoa Nova. Idealização, Haroldo Azevedo Construções. Balcão de Negócios Sinduscom, no 3º piso do Midway Mall. As melhores oportunidades em um só lugar. Esperamos você. Você está ouvindo Cidade Agora, com Alex Viana. Estamos de volta com o Cidade Agora, eu sou Alex Viana, essa é a Rádio Cidade 94 FM, é uma grande satisfação contar com a sua audiência, muito obrigado por sua participação, estamos juntos desde as 18 horas, seguindo até as 19 horas, trazendo um resumo dos principais fatos que marcaram Natal, Rio Grande do Norte, do Brasil e o mundo, nesta terça-feira, dia 21 de agosto de 2018. Cidade Agora, que tem direção e apresentação de Alex Viana, produção do jornalista Tiago Rebolo, e você pode participar do programa pelo nosso zap, é o 996164494. Lembrando também que você pode assistir ao vivo e em cores tudo que rola aqui no Estúdio 1, no Estúdio A, no estúdio principal da Rádio Cidade 94 FM, através das nossas redes sociais, Facebook e Instagram. É só acessar 94 FM, Rádio Cidade e assistir ao vivo e em cores. Tudo que rola aqui. 18 horas agora, 28 minutos. Olha, eu tenho aqui um outro recado para você, que é o seguinte, você já dirigiu e olhou o celular ao mesmo tempo? Gente, eu confesso que eu já fiz isso, mas eu estou cada vez mais consciente de não fazer isso, certo? E se eu te disser que levamos cerca de 23 segundos para responder uma mensagem? Se você estiver a 60 km por hora, percorrerá quase 400 metros, dividindo a atenção entre o celular e o volante. E existem grandes possibilidades de você encontrar um buraco, um carro e até uma pessoa. A mistura celular e direção é a 3ª maior causa de mortes no Brasil. Pense bem, sua atitude vale mais do que 1000 palavras. Mude o trânsito, mudando você, uma campanha do Departamento de Trânsito, Governo do Rio Grande do Norte. Gente, isso é muito sério, viu? Um deslizezinho, tchau, já era. Olha, 18 horas 30 minutos, 2 homens renderam um delegado da Polícia Civil que chegava em casa por volta das 19 horas de ontem no bairro Monte Castelo, em Parnamirim. A turma não perdoa ninguém.
Os criminosos invadiram a residência, recolheram bens e fugiram com o carro e a arma do policial. Até o momento ninguém foi preso. O vereador Sandro Pimentel, do PSOL, presidente da Comissão de Planejamento Urbano da Câmara de Natal, apresentou um parecer contrário ao novo projeto de licitação dos transportes enviado pela Prefeitura de Natal para a Câmara. O vereador encontrou pontos no projeto dos quais discordou ou que precisaram, na análise dele, precisam de melhor avaliação, como, por exemplo, os relacionados ao câmbio dos ônibus, ao ar-condicionado. Que maravilha seria se aqui no Rio Grande do Norte tivesse nossos ônibus ar-condicionado. Piso rebaixado e ainda quanto a termos técnicos previstos no projeto. Quando o projeto foi colocado em votação para apreciar o parecer do relator, o vereador Sueldo Medeiros pediu vistas ao processo e prometeu devolver à comissão na semana que vem. Sueldo, que tem sido aí um zagueirão da gestão do prefeito Álvaro Dias, inclusive está cotadíssimo para assumir a liderança do prefeito diante da licença tirada pela vereadora Nina Souza. Nina se licenciou do exercício do mandato para concorrer a uma vaga na Assembleia Legislativa, ela que é candidata a deputada estadual nessas eleições. Apenas depois da análise na comissão é que o projeto poderá ser entregue ao plenário para votação final. Há uma informação circulando, inclusive muito fortemente ali na Ribeira, onde fica a sede do Seturno, de que é muito tranquila a aprovação desse projeto tal qual se encontra. Porque, inclusive, teria sido uma promessa do ex-prefeito Carlos Eduardo Alves, teria prometido aos empresários que não se preocupassem, porque sua bancada era majoritária na Câmara, então tudo ok ali para aprovação do projeto. Então não deverá haver dificuldade para a aprovação do projeto tal qual esteja. É o melhor para a cidade? Com certeza não. Quem não gostaria de andar numa cidade quente para dedéu como o Rio Grande do Norte quando está no verão, quando estamos no período de elevadas temperaturas? Quem usa ônibus que não gostaria de usar um ônibus com ar-condicionado? Nossa, você anda em São Paulo, em outras cidades do país, você tem ônibus com ar-condicionado e olha que lá nem faz tanto calor assim, né? Aqui, nossa senhora, devia ser uma necessidade de primeiro gênero, um gênero de primeira necessidade, na verdade, ter ar-condicionado nos ônibus, né? Eu que fui durante toda a minha vida usuário do transporte público, senti essa falta. Já passou minha época, graças a Deus. Hoje eu ando de carro, eventualmente ando de ônibus, não tenho problema em relação a isso, e gostaria muito de, ao andar de ônibus, ter ar-condicionado. Aqui na nossa cidade, sobretudo em determinados horários do dia, isso seria muito bem-vindo, mas é um custo que as empresas de ônibus não querem arcar com ele e justificam que o que recebem pela tarifa não dá para pagar. Então a gente fica até mesmo sem saber até que ponto isso é verdade ou não. A gente prefere acreditar na boa fé dos empresários, né, de que eles estão falando a verdade. Mas como existe uma espécie de caixa preta, insondável, insofismável, impenetrável, envolvendo essa situação do transporte na cidade de Natal, fica difícil da gente perscrutar, né, ter uma noção exata, uma dimensão correta da situação. Realmente a prefeitura parece que é incapacitada e se dobra aos interesses empresariais. A Câmara está enfraquecida sob a liderança do presidente Ranieri Barbosa, que tem uma minoria insignificante em termos de voto na casa, ou seja, não tem poder algum de veto de matérias ou de aprovação de projetos, e termina a população ficando em último plano aí. Nem a Câmara consegue defender a população, nem a Prefeitura parece ter interesse em defender a população, e claro, os empresários estão preocupados mais com os seus interesses do que com os interesses da população, o que é muito errado, é uma situação muito errada. Devia ser muito diferente isso aqui, a gente devia ter mais seriedade. Trata-se de um dos serviços públicos mais sensíveis,
né? Um dos serviços públicos que estão mais em evidência, que são mais usados pela população, é o serviço, né, público por meio de concessão do sistema de transporte público. Entretanto, aqui em Natal ainda carece de uma atenção, de uma maior seriedade, de um melhor tratamento de todos os entes envolvidos. O índice de confiança do empresário industrial do Rio Grande do Norte passou de 49,4% para 55,3 pontos na passagem de julho para agosto, mostrando que eles estão mais confiantes no futuro da economia. Com esse aumento, o índice chegou ao maior patamar para um mês de agosto desde 2011, quando o indicador alcançou 59,4 pontos. Olha, aumentou a confiança no futuro dos empresários, mas a economia, que é boa, não melhorou nada. Não estamos aí ainda nesse negócio que não saímos do canto. Essa que é a verdade. Olha, a Coca-Cola, ela mesma, a Coca-Cola ameaçou interromper sua produção de refrigerantes na Zona Franca de Manaus, caso o governo brasileiro não baixe uma medida devolvendo ao setor os benefícios de que desfrutavam antes da paralisação dos caminhoneiros. A Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes, que reúne 59 fabricantes, entre elas a Coca-Cola, a Ambev e a Pepsi, ameaçam cortar 15 mil empregos diretos, porque prevêem uma retração de 6 bilhões de reais por ano nas vendas. Vejam só, eu adoro uma Coca-Colazinha, mas que bem faria a saúde da população brasileira se houvesse aí uma suspensão da produção de refrigerante. Dá suco de laranja para esse povo todo. Ninguém ia gripar mais e ficar com a saúde bem melhor. Poxa vida, hein? 18 horas 37 minutos. Candidato a vice-presidente na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, cumprirá a agenda aqui no Rio Grande do Norte na próxima sexta-feira. Em Mossoró, no oeste potiguar, ele vai participar de uma caminhada da inauguração do comitê do PT na cidade e também de uma plenária do partido. Poxa, o PT vai inaugurar o comitê... é o comitê de campanha, tá certo. O diretório já existe há muitos anos. A programação acontece pela manhã e contará com a participação da candidata ao governo do estado pelo PT, Fátima Bezerra. Fátima que tem liderado todas as pesquisas, tem gente que já a considera governadora e olha que pela estratégia dos seus adversários parece que ela vai ganhar no primeiro turno. Fátima Bezerra. Enquanto o Robson bate em Carlos Eduardo, enquanto Carlos Eduardo bate em Robson, é o abraço dos afogados. Fátima ali, ó, na liderança. Aí quando viram a pesquisa do Ibope, ela lá na frente, aí choveu nas redes sociais, parece que ficaram preocupados, né? Mas não os candidatos bateram nela. Não Robson, não Carlos Eduardo, são seus dois principais adversários. Mas a turma de asseclas, de seguidores, de assessores, de entusiastas, começaram a produzir muitos textos batendo em Fátima para ver se ela perde um pouco dessa popularidade eleitoral que ela está desfrutando. Olha, não adiantou de nada. Fátima, pelo andar da carruagem, anote no que eu estou dizendo, é fortíssima candidata a levar no primeiro turno as eleições deste ano aqui no Rio Grande do Norte, por diversos fatores. Pelo histórico dela aqui, né, do que ela fez como senadora, do que ela já vinha fazendo como deputada federal, sobretudo no interior do estado, onde construiu uma imagem, um conceito muito forte de realizadora, de conquistadora de benefícios, de arregimentadora de recursos para os municípios, uma figura associada à educação, que trouxe recursos para a construção de FRNs em todos os rincões do Rio Grande do Norte, que conseguiu ajudar diversos programas de prefeituras, conseguiu, né, por esse lado, fortalecer essa imagem. Por outro, ela desfruta também da liderança e da força eleitoral que tem o ex-presidente Lula aqui no Nordeste. Lula tem quase, aqui no estado, mais de 40% das intenções de voto aqui no Rio Grande do Norte. E claro que Fátima, ela é a beneficiária número 1 desse capital eleitoral
do ex-presidente. Então, é uma candidatíssima, né, a vencer a eleição no primeiro turno, sobretudo se os seus principais adversários continuarem com essa mesma estratégia de abraço dos afogados. Os dois, um bicando com o outro para ver quem é que vai para o segundo turno, os dois acreditando que vai ter segundo turno. Há uma grande possibilidade de não ter segundo turno. Esse é o faro de muito analista aí. O candidato à presidência da República pelo PSDB, Geraldo Alckmin, disse nesta terça-feira que a segurança pública será prioridade absoluta em seu eventual governo. O tucano também prometeu criar uma Guarda Nacional e afirmou que quer ser lembrado como presidente da paz. Ao defender a prioridade que dará à segurança pública, o candidato do PSDB disse que, durante sua gestão no governo de São Paulo, reduziu o índice de homicídios de 13 mil por ano a 3,5 mil por ano. Finalmente, um candidato à presidência da República despertou para o grande calo, para a grande ferida hoje existente na população brasileira, que é a insegurança que predomina nas grandes cidades e também nas cidades interioranas. Coisa que o Bolsonaro percebeu lá atrás, há alguns anos pelo menos, e que, ao bater nessa tecla, foi catapultado para essa condição em que se encontra hoje, né? Não se sabe se esse estilo picolé de chuchu de Geraldo Alckmin, que a coisa nem é doce, nem é salgada, vai trazer algum efeito para o eleitorado. Mas que pelo menos no tema ele começa a acertar, começa. É que nem os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte, todos estão já centrando na questão da segurança pública, que vem a ser um dos calos do atual governador Robinson Faria, que prometeu ser o candidato, o governador da segurança pública, e pode até ter tentado sê-lo, mas não conseguiu solidificar essa imagem perante a opinião pública, a sociedade e, consequentemente, ao eleitorado, que hoje cobra de forma enfurecida e muito dura a fatura. Morreu nesta terça-feira, aos 61 anos, o jornalista, escritor e advogado Otávio Frias Filho, diretor de redação do jornal Folha de São Paulo. Ele tinha câncer no pâncreas, o mais letal, talvez, dos cânceres. Paulistano, jornalista, foi o responsável por consolidar o projeto Folha, que é um conjunto de medidas editoriais que estabeleceu normas de escrita e conduta do jornal, que é considerado como um dos marcos da imprensa brasileira. Esses princípios nortearam também o chamado Manual da Redação da Folha de São Paulo, lançado em 1984, que foi o primeiro livro do gênero colocado à disposição do público. Olha, gente, esse tal de câncer no pâncreas, ele é fulminante, é violento. E hoje eu lendo a respeito, soube que por que é um dos cânceres mais letais? É porque ele demora de 6 a 8 anos para ser diagnosticado. Geralmente as pessoas sentem uma dor nas costas e aí vão buscar o médico termina receitando ali, como se fosse uma dor muscular, anti-inflamatório, etc. E as pessoas ficam tomando anti-inflamatório e o câncer continua se desenvolvendo. Somente a partir de 6 a 8 anos de desenvolvimento do câncer que ele começa a apresentar outros sinais passíveis de serem diagnosticados efetivamente como câncer de pâncreas. Então, nós recentemente perdemos um grande colega nosso aqui no estado também por essa mesma doença, que foi o jornalista Luciano Herbert, que em pouco tempo, né, foi diagnosticado com câncer de pâncreas e pouco tempo mesmo sofremos a sua perda aqui, lamentavelmente, deixando muita saudade. 18h44. Jornal do Brasil? Olha, nós vamos conversar agora com Juvencio Emetério, filho, diretor do Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Norte. Boa noite, Juvencio, seja bem-vindo. Boa noite, Alex Viana e ouvintes da Rádio Cidade.
Você comentava agora que, eu citei o Luciano Ebert, você comentava que trabalhou com ele no Banco do Brasil, é isso? Verdade. Em 83 assumi no Banco do Brasil, ele já estava lá trabalhando por 10 anos, depois ele saiu para seguir a carreira que ele gostava muito, que era o jornalismo, marketing, etc. Bacana, legal, coincidência. Bom, está confirmado que os bancários entrarão em greve a partir de sexta-feira? Ontem em assembleia aqui no nosso sindicato, nós decidimos indicar a greve para começar dia 24, sexta-feira. Depende de alguns fatores, principalmente como se dará a negociação de hoje, que iniciou agora às 14 horas e que está ainda rodando e não tem hora para acabar. Então, a se confirmar as propostas apresentadas na última negociação no dia 7, as propostas dos banqueiros, é possível que tenhamos greve. Também depende da situação dos outros sindicatos no Brasil. Como nós somos uma categoria que nos reunimos e assinamos uma convenção coletiva em nível nacional, ou seja, não assina só com o sindicato do Rio Grande do Norte ou só separado da Bahia ou de São Paulo, então depende muito dessa logística nacional também. Quais são as principais reivindicações da categoria e o que é que está sendo feito para evitar, sobretudo, a greve, que é sempre um transtorno? As principais reivindicações é reajuste salarial, né, que é o INPC mais 22% de reajuste que a gente reivindica para repor as perdas dos últimos períodos, estabilidade no emprego, dado que tem uma rotatividade imensa na categoria bancária, principalmente no setor privado, a isonomia, porque hoje existe dentro da categoria, principalmente nos bancos públicos, duas categorias de trabalhadores, uns que têm uns direitos e outros que não têm, por exemplo, os que foram admitidos depois de 98 não têm alguns direitos como anuênio, licença-prêmio. Então a gente reivindica a isonomia, reivindicamos uma PLR linear. PLR é o quê? PLR é participação nos lucros e resultados, linear de 25% do lucro líquido. Hoje não é dessa forma, nós entendemos que tanto o bancário, o técnico bancário, aquele que exerce a atividade de último nível de hierarquia, ao gerente geral, eles produzem o lucro, tá bom? E por isso deve ser distribuído esse lucro via participação nos lucros e resultados de uma forma linear e não como é hoje. O gerente ganha mais, recebe mais PLR do que o caixa, por exemplo, ou uma gerência média. Perfeito. Olha, considerando que a inflação dos últimos anos não chega a 10% ao ano, o senhor não acha que pedir um reajuste de 22% não seria exagerado? Não achamos que é exagerado. Primeiro porque nesses 22% está incluída aí as perdas dos últimos 10 anos. Então nós achamos que nesse período todo os bancos tiveram e continuam tendo lucros altos. Então não achamos que é uma reivindicação fora da realidade ou estratosférica. Até porque os lucros dos banqueiros, na verdade, eles são fora da realidade, sim, do mercado, comparando os outros setores, como a indústria e comércio, que praticamente com essa crise há muita falência, desemprego. Então, eu vou apresentar dados aqui que vocês vão ver que o lucro dos bancos no último período é bem maior do que a nossa reivindicação. Quais são os dados? O ano passado, por exemplo, eles cresceram 33% o lucro, comparado a 2016. Nesse primeiro semestre, comparado ao primeiro semestre do ano passado, por exemplo, a Caixa Econômica divulgou o lucro dele ontem, foi 64% maior, certo? O Santander teve 56%, Banco do Brasil 22%. Então, é verdade que teve o Bradesco 9,78%, mas porque cresceu muito o ano passado, cresceu em torno de 42%, e o Itaú também nessa faixa de crescimento. Então eles já cresceram tanto que agora estabilizaram o lucro. Então não é fora da realidade você reivindicar perdas, tá certo? Porque esse setor ele vem tendo altos lucros
que, portanto, justifica eles atenderem essa reivindicação, por exemplo. Bom, já que estamos falando sobre os lucros dos bancos, a pergunta é a seguinte: não há nenhum reflexo desses sucessivos lucros nos últimos anos que os bancos têm obtido em benefício dos trabalhadores do setor? Nada? Praticamente nada. Por exemplo, nós fechamos um acordo de 2 anos, que achamos que é erradíssimo, né? Mas a confederação nossa, ligada à CUT, assinou esse acordo com os banqueiros de 2 anos. Então, em 2016, nós tivemos um reajuste do INPC mais 0,36%. Tá? Quando foi no ano passado, que não houve campanha salarial por causa do acordo de 2 anos, tivemos um reajuste do INPC mais 1%. Então, isso não reflete. A participação nos lucros e resultados, que há 6 anos atrás distribuía 13,6% do lucro líquido dos bancos, hoje está em 6,5%. Então, você vê que o bolo, e a gente retoma a história do Delfim Neto, lá na época da ditadura militar, que dizia: vamos crescer o bolo para depois dividir. Isso nunca aconteceu naquele período e agora não. Quer dizer, dividem o prejuízo. Quando de fato dá prejuízo, aí vem as demissões, vem a redução salarial e muitas outras situações. Então, essa é a realidade que está dada. Infelizmente, um setor que tem a maior lucro, inclusive esse lucro é parte da rapinagem dos outros setores que estão em crise e dos clientes. Como assim? Por exemplo, enquanto... rapinagem tem a ver com roubo, roubalheira. Não, rapinagem é assim, é feito uma ave de rapina, ele se apropria da crise concretamente. Então a ave de rapina, o urubu, por exemplo, ele na miséria, ele vai lá e se utiliza da carne podre. Então os banqueiros é isso, eles, por exemplo, altas taxas, tá certo? Tarifas, juros altos. Por exemplo, há uma redução do spread, que é a taxa de risco, né? É o valor, na verdade, entre o que o banco cobra e a inflação. Isso aí, por exemplo, cai, a taxa Selic cai, mas os juros lá direto na ponta para o cliente não cai, certo? O lucro, por exemplo, dos bancos, hoje eles são montados em três itens. Por que deu esse lucro? Um deles é a taxa de inadimplência, tá certo? Eles têm que fazer a provisão para devedores duvidosos. Então, isso aí, ele diminuiu essa provisão, aumenta o lucro. O outro foi sobre tarifas bancárias. Então, o cliente paga por tudo, paga para respirar. Por exemplo, um absurdo. Eu utilizo o smartphone, vou utilizar uma operação no computador, por exemplo, uma TED, transferência eletrônica. Na minha casa, eu utilizo a minha internet, eu utilizo a minha força de trabalho, ou seja, eu quem executo a tarefa, tá certo? Eu quem gasto a energia, tudo eu faço. Mas vocês percebem que eu ainda pago para fazer o serviço. É assim que eles fazem. Só as tarifas do ano passado, 130 bilhões, dos 5 maiores bancos, Banco Brasil, Caixa, Bradesco, Itaú e Santander, foi uma arrecadação de 130 bilhões. Só de tarifas, ou seja, você vai lá, tira um extrato de conta, faz uma TED, paga. Isso tudo deu 130 bilhões. É maior do que o orçamento da saúde do Brasil, do governo federal. Então vocês veem o quanto eles fazem a rapinagem, se apropria na crise dos clientes e da indústria e de outros setores. Nós estamos conversando com o Juvencio Emetério Filho, que é diretor do Sindicato dos Bancários aqui do Rio Grande do Norte. A propósito disso que você está falando, Juvencio, na visão do sindicato, de que maneira o governo, por exemplo, poderia atacar esses, digamos, lucros exorbitantes
né, que os bancos extraem da população brasileira. Haveria como, vocês têm alguma posição, algum pensamento a respeito disso? Claro. O que é que devia fazer o governo? O que a gente acredita? Primeiro é que... Quem cabe regular isso é o governo, né? É o Banco Central quem regula, o governo. Porque é o governo quem indica o presidente do Banco Central. Na verdade, o Banco Central é uma agência controlada pelos banqueiros. Né? Você vê que o presidente do Banco Central geralmente é alguém que vem do setor financeiro. Ou seja, a raposa vai cuidar do galinheiro. Então, são essas situações. Primeiro tem que ter controle absoluto, cumprir a legislação, certo? Um segundo é que nós temos que ter claro que esse controle deve ser estatal e sob controle dos trabalhadores. Tá? Isso, lógico que a gente apresenta a proposta, joga para os banqueiros, mas lógico que eles não aceitam. O governo, menos ainda, porque o próprio governo é controlado pelos próprios banqueiros. Vide as campanhas eleitorais, os financiamentos e de todos os candidatos, né? Dos candidatos da direita, dos candidatos de centro, de esquerda. Se olhar as contribuições aí, é sempre dessa forma. Então, nós achamos que tem que ter um controle dos juros, tabelamento de tarifas, que hoje é livre, solto. Eles quem decide, esse mês a tarifa vai ser reajustada em tanto. Ou seja, eles mesmos, como tem cartel, que não existe a livre iniciativa e a livre concorrência, não existe em nenhum setor, eles concorrem internamente e ajustam o preço. Isso serve para bancos, serve para o transporte, para os postos de gasolina. Tem os sindicatos que controlam. Então, a gente acha que isso assim é necessário. Um dos elementos, Alex, um terceiro elemento naquela história de onde é gerado lucro, é justamente na redução das despesas administrativas de pessoal. O ano passado, que não houve campanha salarial, portanto não houve greve, os bancos aproveitaram para fazer demissão, PDV que é Programa de Demissão Voluntária, tá certo? Fecharam agências. Só o ano passado diminuíram vagas no setor bancário, 3.033 vagas, ou seja, a menos. Ora, como é que o setor cresce, tem lucros e diminui vagas? Então isso é outro elemento que faz gerar esse lucro enorme que tá colocado aí. Olha, nós estamos nos aproximando do final da nossa entrevista. Eu queria fazer uma pergunta bem rápida aqui para você responder. Nós sabemos que o direito à greve é legítimo, mas há uma reclamação por parte dos clientes de que durante as greves os serviços são totalmente suspensos, deixando os clientes sem assistência. Por que isso acontece? Primeiro, é uma anormalidade, tá? Porque se a greve não houver anormalidade, nós não vamos ter êxito nenhum. É uma greve que não vai ser sentida pelo patrão. Se não é sentido pela população, significa que nós vamos ficar, como tem greves aí em determinados setores, fica 3 meses e não há resultado da greve. Então, entender que primeiro, a greve é um direito nosso, tá certo? O que regula a lei de greve no setor bancário? Só a compensação. A compensação hoje é eletrônica. Esse setor a gente tem que botar para funcionar, porque é um setor considerado essencial. Infelizmente o judiciário, tá? Ele geralmente entra como um fura-greve e diz interdito proibitório. Ora, é um direito nosso de fazer greve. Se a gente está cumprindo a lei de greve referente ao que é serviço essencial, que é a compensação, a gente entra, gerente, para abastecer os caixas eletrônicos. Nós fazemos isso muito claramente, temos que abastecer para garantir dinheiro. Hoje nós sabemos que boa parte dos serviços bancários não vai a banco, né? Bom, chegamos ao final da nossa entrevista. Eu queria agradecer ao nosso convidado, que é o diretor do Sindicato dos Bancários do Rio Grande do Norte, Juvencio Emetério Filho. Juvencio, vamos torcer para que seja uma greve resolvida brevemente. Obrigado pela sua participação hoje aqui. Ok, Alex. Valeu. Esperamos que de fato a gente tenha um chamado à categoria bancária participar efetivamente da Assembleia para garantir a vitória da nossa
campanha salarial. Bom, um abraço aí para toda a turma que está acompanhando aí a gente no Instagram e no Facebook. Uma excelente noite para todos os nossos ouvintes. Até amanhã, se Deus quiser, às 18 horas. Tchau.